Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. Hoje, recebendo aqui em nosso estúdio Yuri, ele que vem contar a história da Noélia Doces e Salgados, que tem uma trajetória incrível, está em expansão, em crescimento, né? Em franco crescimento, não é isso, Yuri? É isso aí, Lídia. E aí nos deu a honra de vir aqui trocar essa ideia. A gente já conversou tanto, gente, que o negócio já está aqui, tantas coisas que a gente conversou, que tem muita coisa boa. Fiquem ligados aí no nosso podcast com o nosso convidado aqui, Yuri. Bem-vindo. Muito obrigado, Lídia. Assim, eu sempre gosto desses momentos, porque eu tenho um prazer enorme de falar um pouco da nossa história, da Noélia, que também é a história da minha família, né? E eu quero, como objetivo nessa entrevista, inspirar outros empresários, principalmente as mulheres, né, que se identificam com a história da minha mãe. Então, assim, para mim, eu agradeço demais o espaço, né, essa oportunidade. Coisa boa. Você estava conversando aqui comigo, falando sobre esse momento de expansão de vocês. Perfeito. Você já tem 5 lojas, né, implantadas, e você está em processo de abrir mais 9 lojas. Como é que é esse processo em crescimento? Vocês que são uma empresa familiar, como você também estava me falando, né? Como é que tem sido esse processo para vocês? Porque vocês também são distribuidor. Exatamente. A Noélia, na verdade, sim, a gente iniciou um processo de expansão, posso falar, em 2016, um processo um pouco mais tímido, né? E ao longo desses anos a gente vem aprimorando. Lembrando que a gente passou recentemente por uma pandemia, né? Que assim, foi um momento muito difícil. Mas recentemente, ano passado, nós atualizamos nosso projeto de expansão, né? No momento a gente tinha 3 lojas apenas, né? E a gente desenhou um projeto para até 2025 chegar a 14 lojas, né? Atualmente nós temos 5 lojas em funcionamento, eu tenho mais 4 lojas contratadas, né? E nós temos já mapeado as áreas que nós iremos contratar as próximas lojas. A expansão, né, a gente pode falar assim, é um momento maravilhoso, né? Tem muito romantismo na expansão, mas também tem um outro lado, né, de dificuldade, que é romper cultura, romper processos, né? Porque tudo isso tem que ser adaptado, né, para o momento de expansão. Para uma empresa familiar, a gente naturalmente tende a centralizar todos os processos, as decisões, né, o gerenciamento, e a gente tem que abrir um pouco mão disso como sócio. Então, assim, ao longo desse tempo a gente investiu muito em gestão e tem investido e iremos investir mais ainda. Então, hoje a Noélia não conta mais só com o Yuri, com o Ives e com a Noélia, e com o Yuri, né? Ela conta também já com alguns diretores, como a Assunção, alguns gerentes como a Emília, Isabel, Vandenberg, Karina, e são pessoas que nos ajudam muito, né? E vão nos ajudar cada vez mais nesse projeto. A gente tem como princípio, e aí isso é uma coisa básica, de ter esse grupo coeso, né? Porque os desafios são muitos, Lídia. São muitos desafios. Quando você fala dos desafios, né? Você falou em romantizar os processos de expansão. Esses dias eu estava num evento só para mulheres, né? Que foi realizado pelo Conexão, que é o Mulheres em Conexão, que é um momento de conectar empresárias e empreendedores do mercado. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da romantização do empreender. Perfeito. E eu fiz uma alusão, mal comparado, mas dá para comparar, que uma blogueira muito famosa, que é a Taylaila, ela falou sobre o processo da gravidez, que as pessoas também romantizam muito. Perfeito. E eu considero um processo diferente, mas também tem suas características de desafios, né? E o de expansão, ele está muito dentro disso, porque você já empreendeu, perfeito, mas você nunca deixa de empreender, porque esse momento de expansão é mais desafiador ainda. Com certeza. Porque já tem uma marca consolidada, né? Já tem 26 anos de história, no caso da Noélia. E aí, como é isso, assim, em família? Assim, a gente... Isso é bom, né? A gente tem perfis diferentes, né? A minha mãe, ela passou por experiências e por momentos que eu vi de perto, porque quando minha mãe começou, eu tenho 39 anos, minha mãe começou há 37 anos atrás, então eu era uma criança, né? Nossa, nasci no meio da cozinha, né? No meio da cozinha. Mas eu tenho boas lembranças inclusive, de ajudar ela aos meus 9 anos de idade, né? Então eu brinco, eu estou desde 9 anos na cozinha. E de fato é desde os 9 anos mesmo. Meu irmão mais novo, que é o Ives, está desde os 6. Mas naturalmente, assim, a gente, dentro da capacidade que a gente tinha, a gente ajudava, mas a gente via de perto toda a dificuldade que ela tinha, né? Você imagina, naquela época, minha mãe com 3 filhos, né? A mãe dela morava com a gente, num apartamento de 100 metros,
né? Minha mãe é casada até hoje, né? Então, meu pai e mais uma funcionária dentro de um apartamento de 100 metros para atender os clientes, fazer a educação da gente. Então, assim, eu acredito que ela passou por uma dificuldade que eu não tenho como mensurar. Eu presenciei, mas não sei o nível de dificuldade, né? Mas, assim, ela é uma batalhadora, ela venceu. E ela tem um perfil diferente porque ela teve experiência diferente. Por exemplo, eu tenho um perfil diferente, eu sou muito comercial. Meu irmão, como ele ficou com minha mãe o tempo todo, ele tem um perfil muito de produção. Tá certo? E aí, fora isso, eu tenho um perfil mais empreendedor, meu irmão um perfil mais conservador, tá certo? Então isso... Uma coisa complementa a outra. Vai complementando. Naturalmente a gente tem bons embates, também nós temos momentos difíceis na gestão por questão de conflito mesmo, que naturalmente acontece como toda empresa, né? E eu vou falar sempre aqui, Lídia, falar o lado real, eu não estou aqui para falar porque assim... Isso é importante para as pessoas entenderem que... Isso é o nosso, como é o dia a dia, isso, né? Somos reais. Eu me incomoda muito quando eu vejo só a pessoa falando de coisa boa no Instagram. Aí você fica olhando assim, não, mas por que a vida dessa pessoa é tão boa? E a gente sabe que não é realidade, né? Então, assim, a gente teve momentos de muita dificuldade e nós temos até hoje. Então, existem conflitos, naturalmente, na gestão, por ser pessoas diferentes, mas isso é muito positivo para a empresa, tá certo? A gente tem que ter bons embates para poder crescer, né? E isso acontece no dia a dia. Todo dia eu tenho reunião com meu irmão, todo dia eu tenho reunião com minha mãe, a gente tem reunião, a gente toma decisões diariamente, né? Compartilhando visões diferentes, e isso sempre em prol da empresa, né? Uma coisa que a gente tem como um consenso dentro da empresa é a empresa ela é maior do que a gente. Sim. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Hoje eu tenho aproximadamente 210, 220 funcionários. Nossa. E até o próximo ano, com a abertura de mais 4 lojas, eu vou passar dos 300 funcionários. Então, a gente tem uma responsabilidade social em cima dessas famílias, né, em cima dos fornecedores, do próprio governo, que a gente paga impostos, né, e perante a sociedade, pelo exemplo, né? Sim. A gente vive num momento hoje que a gente tem que dar bons exemplos, sim, né? Então, mas assim, é uma coisa gostosa, porque ao mesmo tempo que a gente está em família, que é muito bom, né? Eu passo hoje mais tempo com a minha família, meus pais e meu irmão, do que com minha família, esposa e filhos. Isso é positivo. Né? Então, assim, para mim, eu me sinto um privilegiado de estar trabalhando com eles. Coisa boa. Você estava falando também, Yuri, com relação a esse fortalecimento de mercado, né? Legal. Porque eu acho que da pandemia para cá existe uma mudança de comportamento, tanto de comportamento do consumidor, né? Que obrigou as empresas com seus serviços e produtos a se posicionarem de uma forma diferenciada, né? Inclusive na experiência do consumidor, existe um foco muito grande das empresas com relação a isso. E a atitude das empresas de vir para o digital e agora também com a questão do físico. Como é o posicionamento de vocês hoje? Tá. Eu acho que a pandemia, assim, ela teve um lado de aceleração de alguns processos, pela dificuldade que ela proporcionou, né? A Noelle sempre teve uma característica muito grande de encomendas, né? E delivery, muito pouco, porque o nosso delivery é feito de carro. Mas aí, com a pandemia, eu tive que acelerar o meu processo, por exemplo, com a iFood. A iFood é uma grande plataforma parceira nossa, tá certo? Eu lembro que durante a pandemia, a gente tinha um dilema que é o seguinte, as empresas vão botar de home office, cada vez mais vai ter que fazer delivery, né? Então, a gente também fez essa aposta. Eu tenho que atender o cliente no ambiente que ele está, né? Então, eu tenho que ter a minha loja com bom atendimento, mas eu também tenho que ter um bom serviço de entrega. E a gente teve, eu acho, vários ciclos na pandemia, tá certo? Eu tive um momento que eu tive que desenvolver produtos para o iFood, foi naquele período mais complexo, que é aquele período inicial, onde a gente não sabia bem o que ia acontecer, mas estava todo mundo em casa, e a gente desenvolveu produtos para atender famílias. Eu lembro que eu falando com meu irmão, falou assim, cara, eu acho que tem que ser kits para 5 pessoas. Naturalmente vai ter famílias com 3, com 4, mas 5 é um bom tamanho. Bom tamanho. E aí teve um momento de reabertura que estava todo mundo assim em casa, né? Rapaz, eu quero sair agora para viver, né? Todo mundo clausurado, e a gente teve que melhorar o nosso atendimento, eu tive que melhorar a oferta também de produtos na minha loja, eu tive que dar um ambiente melhor, eu tive que capilarizar, e aí a primeira decisão foi o seguinte, tá todo mundo querendo ir para a rua, onde é que tem uma maior passagem de pessoas? Shopping. Vamos direcionar a nossa expansão para shopping. E aí foi o que aconteceu. E hoje, o que eu posso falar, é um pouco do que você estava falando antes aqui na entrevista, Lídia. Eu acho que não existe, tá certo? Eu sou digital, sou físico. Tem que ser físico e digital. E uma coisa que eu aprendi na minha
vida profissional é que eu tenho que atender cada vez melhor o meu cliente. Eu tenho que atender meu cliente no ambiente dele. Então hoje a Noelle atende o cliente no WhatsApp, atende nas redes sociais, atende na plataforma do iFood, atende no atendimento em balcão, atende na encomenda, tá certo? Futuramente a gente está lançando a nossa plataforma, que é o nosso site, tá certo? Então assim, cada vez mais a gente tem escutado nosso cliente, tem buscado. Até a definição de abertura de loja, a gente escuta muito. A nossa empresa, hoje eu não tenho um porte ainda para fazer uma pesquisa mais aprofundada, mercadológica, assim, que eu acho que é importante, mas a gente usa o que a gente escuta do cliente, né? Então, que faz toda a diferença. Né? Por exemplo, a Noélia começou no Montese, depois foi para o lado sul, porque a gente escutou muitos clientes indo para o lado sul, pedindo para ir pelo sul, depois fui para Aldeota, fui para shopping no Rio Mar, aí o pessoal, quando é que você vem para o outro lado, Bezerra de Menezes? E aí a gente decidiu, não, vamos abrir Norte Shopping, Rio Mar Kennedy, né? Daqui a pouco eu quero ir para Maraponga. Não fui para Maraponga, mas eu estou no Jockey, que já é mais próximo. Então, assim, nosso processo de expansão, a gente mapeou, a gente vai para Maraponga, tá certo? Muito provável, talvez esse ano, para o próximo, a gente vai para Maraponga. Mas a gente fez um mapeamento para atender exatamente, para estar bem próximo do cliente. A gente fez essa capilaridade. Mas a Noelle, assim, é um processo de transformação. Hoje está assim. Se a gente perceber que vai mudar, a gente adapta o nosso processo de expansão e vai estar mais próximo do nosso cliente. E essa adaptação é que vai falar mais alto, né? A forma de estar se comunicando com o seu consumidor, né? Exatamente. Que eu acho isso incrível. E assim, a gente tenta, em termos de mercado, né, colaborar também com o mercado. Né? Eu acho que um mercado bom é um mercado forte. Isso com certeza. Eu tenho isso muito internalizado, tá certo? Eu não entendo que um bom parceiro, um bom, posso falar, concorrente, ele é algo ruim. Não, ele é algo muito bom. O bom concorrente. Perfeito. O cara que trabalha com ética, que trabalha com os processos legais, tá certo? Esse cara, ele pode contar com a Noélia, tá certo? Como eu também preciso dele para contar com ele, para a gente construir um mercado melhor. Eu não quero me associar nunca a um cara que trabalha de forma desleal, tá certo? Mas o bom concorrente, nós estamos de porta aberta. Olha, eu acho que você está falando uma coisa tão importante, porque eu tenho esse pensamento, essa linha de raciocínio. Eu acho que mercado bom é aquele que trabalha junto, né? Tá mais do que provado que você sozinho é um pouco mais desafiador, sem sombra de dúvida. Então, quando você expande suas relações, quando você trabalha essa coisa do network, quando você abraça causas e une propósitos, eu acho que tudo facilita, né? Acho que isso aqui também tem facilitado até a minha vida aqui com Conexão, que vai fazer Perfeito. Ainda 3 anos. E as relações é que tem movido muito essa história, sabe? A nossa Perfeito. História. E você falando isso só fortalece aquilo que eu acredito. Legal. Né? Você estava falando que hoje vocês também são distribuidora, né? Isso. E você se relaciona com o seu próprio segmento enquanto distribuidor, e isso é muito saudável, né? O que aconteceu? Durante esse processo de desenvolvimento da fábrica, né, eu tive que aprender muito. A gente, na verdade, eu digo eu, naturalmente, isso é um vício, né? De falar na primeira pessoa, mas eu não faço nada só. Então, meu irmão, minha mãe, a gente teve que aprender muito. Então, a gente percebeu que quando a gente abriu 3 lojas, a gente estava com a 3ª loja, a gente tinha uma dificuldade muito grande de gestão, uma dificuldade de padronização de produto, porque naturalmente eu tinha uma equipe diferente e cada um tem o seu jeitinho de fazer, por mais que você tenha um processo, uma ficha técnica, o cara dá um jeitinho dele e tal, o equipamento às vezes existe alguma desregulagem, enfim. E a gente decidiu fazer a nossa central de produção para padronizar. Então, assim, foi um longo de 1 ano e meio de aprendizado que eu tive, várias visitas a São Paulo para estudar mercado, estudar o mercado de equipamentos, fazer testes. E aí a gente encontrou o nosso modelo, tá certo? Um modelo eficiente, porque eu tinha alguns pilares que eu tinha que cumprir nesse projeto. Eu tinha que dar um ambiente legal, confortável para o meu funcionário. Isso era um ponto que a gente não abria mão. Geralmente a cozinha é um ambiente que é um pouco, como é que eu posso falar? Vou falar aqui na nossa forma mesmo. A cozinha geralmente é um ambiente mais quente, naturalmente, porque Sim. tem processo de coação. Cozinha, ele tem momentos de sazonalidade durante o dia, então ele tem um momento tenso. Momento de pico, ele é um momento tenso na cozinha. O cara tem que acelerar o processo de coação, ele tem que estar ali preparado, porque senão reflete no mau serviço, no mau atendimento lá na ponta. Então tudo isso tem que ser representado no nosso projeto. Outra coisa, eu tinha que trabalhar com equipamentos que dessem escala e qualidade. Tá certo? E eu tinha que ter ambientes, infraestrutura apropriada em termos de espaço. Tinha que ter um ambiente confortável, inclusive para prever essa expansão que a gente estava desenhando.
Então isso a gente estudou muito, eu tive que trazer, cara, projetista especializado, tive que trazer projetista especializado em energia, e assim, em exaustão e ar-condicionado, isso foi um aprendizado muito grande. Quando a gente finalizou, a gente recebeu o primeiro, com 10 dias eu nunca me esqueço, a gente recebeu a primeira fiscalização, né, a vigilância sanitária. E aí eu lembro que a gente ficou um pouco preocupado, 10 dias implantado, chegou a vigilância, e aí a gente acompanhou eu e meu irmão, né, o processo e tal, e ela chamou e falou assim, olha, eu queria falar uma coisa para vocês, eu queria parabenizar vocês pela estrutura que vocês montaram. Eu digo uma coisa, a cozinha de vocês hoje, para mim, em termos de infraestrutura, é uma referência. E aí isso ficou muito marcado pra gente, porque eu falei assim, peraí, isso que ela tá me falando é muito forte, o que eu vou fazer com essa informação? E aí a gente recebia na época, antes, na verdade, da fábrica, a gente recebia muito pedido de trabalho de estágio. Falei assim, não, bora fazer convênio e trazer estudantes para que possam ter uma experiência profissional num ambiente adequado, porque ele possa visualizar o que ele aprende e ver na prática. Começamos a receber muitas visitas de outras empresas que estavam no processo também de centralização de produção e que ouviram falar e queriam ter essa visão, né, compartilhar comigo e tal, as dificuldades e escutar também de mim as soluções. E a gente fez muito isso. Até determinado momento, Lídia, que eu falei assim, peraí, eu posso ajudar mais. E aí foi no momento que a gente decidiu, eu, Lucas Guerra, que é o meu sócio, e meu irmão, montar uma distribuidora de equipamentos. Onde essa distribuidora, eu não só ofereço os equipamentos para os nossos clientes, mas eu tenho todo um network de projetistas, bacana, de soluções que eu compartilho com o cara. Tá certo? Então, o nosso projeto iniciou esse ano, e a gente já tem grandes clientes aqui em Fortaleza, são referências, tá certo? E eu tenho recebido concorrentes meus, tá certo? Na empresa, isso para mim, assim... Concorrentes e parceiros. E parceiros, eu acho que isso é uma boa definição. Exemplo? A Lanlan já foi, a Doce Divina a gente está conversando. Doce Divino, queridíssimo. Aliás, gente... Bolos maravilhosos da Doce Divino, e hoje chegaram aqui bolos maravilhosos da Noélia. Como é que faz dieta? É sério isso. Complicado, viu? A gente chega lá. O pessoal do Aquiásia lá, o Thiago e o Calil, que são referência no mercado hoje da gastronomia, compraram recentemente equipamento, o Mercadinho São Luís, que também é referência hoje no mercado. Então, assim, isso é muito bom pra gente. A Akira Riviera, a gente participou agora de um projeto que eles vão inaugurar, toda a cozinha foi a gente que fez a venda. Então, isso, Lídia, assim, fortalece um pouco do nosso propósito, né? Eu, como empresário, me sinto muito bem em estar fazendo isso e estar compartilhando conhecimento. Até porque eu acho que é isso, compartilhar conhecimento, informações, isso é um dever nosso e só enriquece, porque a partir do momento que eu compartilho, eu também absorvo muito conhecimento, né? Olha, então... eu vou dizer uma coisa, eu estou encantada com tudo que você está colocando aqui, porque a gente não vai para os bastidores, né? E tipo, Noélia Doces Salgados remete a delícias, né? Salgados e doces maravilhosos. Mas os bastidores dessa história é muito forte, é muito coeso, tem muita estratégia. E que bom que você está compartilhando, né? É isso aí. Aliás, bem-vindo ao Conexão 085, né? Porque já é. Já é. E não sai mais. Sai mais não. Mas eu acho que o Conexão também tem esse propósito, né? Sim. A gente tem cada vez mais estar se conectando. Sim. Né? E eu acho assim, a jornada da gente, o nosso dia a dia é tão corrido, né, que eu acho que esses momentos de conexão dão muito prazer também. Você concorda que esse movimento comercial, através dessas conexões, faz toda a diferença no momento que a gente vive hoje? Com certeza, faz muito sentido. Acho que é um propósito muito forte, né? E eu quero cada vez me conectar mais às pessoas, né? A gente tem uma tendência a se consumir pela nossa rotina. Né? Então, sim, eu fico muito feliz quando eu recebo o convite seu, né, através do Adi de vir para cá. Porque, assim, é um momento que a gente está... Se eu não estivesse aqui, eu estava na minha empresa agora fazendo alguma atividade, né? E eu estou aqui com esse momento maravilhoso de estar compartilhando, de estar te conhecendo pessoalmente, de a gente estar trocando informação. Eu acho que eu saio daqui melhor. E de compartilhar com as pessoas que estão conectadas aqui com a gente, de saber qual é o bastidor da Noélia, e você está inspirando alguém. Né? É isso aí. Aliás, por falar em inspirar, com tudo isso que você está colocando aqui, que é tão rico, né, de informação, o que você diria para quem está com vontade de empreender no seu segmento, de começar ou recomeçar? O que você deixaria de mensagem? Eu digo assim, Lídia, eu vou pegar um pouco da história da minha mãe, né, para falar o que você acabou de me pedir, que é o seguinte: eu lembro alguns flashes quando minha mãe começou.
pequenas conquistas que hoje são muito mais fáceis, né? Eu lembro quando minha mãe teve a primeira conta de banco para a empresa. Naquela época, abrir uma conta em banco era muito difícil, burocrático, né? Hoje, você com o celular, você abre uma conta em 5 minutos. Né? Você ter conhecimento naquela época, onde não se falava muito internet, né? Eu lembro que internet, a gente teve um computador em 95. Né? Para você fazer uma pesquisa, ter conhecimento, era muito mais difícil. Hoje você consegue pegar informação de outro lado do mundo. Né? Minha mãe faz pesquisas na Europa, Estados Unidos, na Ásia, ela todo dia faz pesquisa. Então hoje você tem muito mais informação. Mas ao mesmo tempo também eu acho que hoje o mercado te exige muito mais. Sim. Tá certo? Então, eu acho assim que o empresário, ele vive em cima da dificuldade e vive em cima do problema. É uma forma de você enxergar. O problema é não vivenciar o problema, mas vivenciar a solução. A gente é... Eu escutei hoje de uma empresária do Pará, né, que a gente recebeu ontem e recebeu hoje, que ela falou assim, Yuri, não fala em problema não, fala assim, a gente é gerador de soluções. Uma forma propositiva, né, de falar. Problema, desafio. Exatamente. Então, assim, a forma como se encara o problema, os desafios, é que vai fazer a diferença. Né? Eu tenho isso de forma muito positiva na minha vida, tá certo? Eu vivencio problemas diariamente. Isso não me abala, pelo contrário, isso me impulsiona. Né? Porque cada vez que eu venço um desafio, um problema, eu sei que eu estou me tornando melhor e mais forte. Né? E eu lembro que, por exemplo, eu estou te respondendo talvez não de uma forma direta, mas de forma de exemplos. Né? Eu lembro quando a gente estava em março, 19 de março, foi feriado de São José, foi quando o governador na época, Camilo, anunciou o lockdown. E eu lembro que a minha fábrica estava com o esqueleto todo pronto. E eu lembro de receber uma ligação do meu pai, 8h30 da noite, 9 horas, e do meu irmão em seguida, falando tipo assim, cara, o que nós vamos fazer? Nós estamos no meio de uma obra, gastando dinheiro, vamos parar. E eu falei, não, nós vamos parar porque o governo pediu, mas nós vamos continuar quando voltar. Porque isso é que vai fazer a diferença para a minha empresa, para a nossa empresa. Então, são pequenas tomadas de decisões, ou grandes tomadas de decisões no dia a dia, que vão fazer o fortalecimento. Então, assim, os problemas estão aí para te impulsionar, né? E eu vejo minha mãe é a pessoa mais otimista que eu conheço. Ela me inspira muito. Porque minha mãe passou por diversas dificuldades. Criar os filhos pequenos, ela nunca desistiu. Ela não tinha conta na época, nunca desistiu. Ela não tinha o acesso como nós temos hoje a crédito, a informação. Na época era tudo ela que fazia, né? Até um corpo maior de pessoas. Era tudo ela, e eu via assim, a dificuldade, virar à noite, qualidade de vida. Assim, minha mãe foi muito guerreira. E hoje eu digo assim para você, ela preparou um terreno muito fértil para a gente dar continuidade. E isso é uma responsabilidade muito grande de mim, do meu irmão, da nossa família, e da continuidade. Mas eu acho assim, que são ciclos diferentes também, né? Nós temos desafios diferentes, mas a minha referência hoje de vida são meus pais, né? Principalmente minha mãe, na questão empresarial. Né? Eu acho assim, ela está no dia a dia, não para, toda hora trazendo novos produtos, assim, é inquieta. Aí tem hora que ela fala assim, meu filho, eu vou para a loja tal, que eu quero ver como é que está o atendimento. E ela vai lá e atende o cliente. Né? Então, bacana. Assim, é uma fonte de inspiração diária, né, que a gente tem. Eu acho assim que as pessoas, ela tem que procurar inspirações. Né? Eu, como gestor, eu tive muitos profissionais, né, muitos gestores que me inspiraram. Desde a época de banco, época de BSPA, que cada um deles eu tive aprendizados diferentes. Né? E eu acho que a vida é um pouco disso mesmo. Hoje eu tenho meu pai com 70 anos na empresa, o meu diretor Assunção tem 67 anos, e hoje o que eu mais faço é ouvir. Né? Eu tento aproveitar ao máximo o dia a dia dessas pessoas. Então acho que é isso, você tem que ter essas referências como empresário. Perfeito. Que vai te impulsionar. Né? A gente não faz nada só, né, Lídia? Não. Entendeu? Eu me inspiro também, desde o meu serviços gerais, eu converso diariamente com nossos funcionários, com um cara com salgadeira, auxiliar de cozinha, a gente escuta como é que estão as coisas, quais as dificuldades. Né? Antes de vir para cá, um salgadeiro me procurou para falar uma dificuldade que ele estava tendo, amanhã eu vou tratar. Então, assim, eu acho que a arte de empreender também é um pouco disso. Né? São muitas variáveis que a gente... São muitas variáveis e realmente é a arte de empreender. Né? Porque você vai se desafiando a cada dia, mas é um desafio que ele tira da zona de conforto e bom, amadurece, traz mais confiança, você vai engrossando o couro, como diz o bom cearense. E assim, como diz meu diretor, vai subir no sarrafo, né? Vai subir no sarrafo. É desse mas jeito. Mas o empreender, ele te proporciona algo que ninguém tira, que é a realização. Sim. Tá certo? A realização, ela é muito forte. Um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É isso aí.
É sobre isso. Ô Yuri, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, né? Antes da gente finalizar aqui, gente, eu queria validar aqui o nosso apoiador, TexNet. E aí eu tenho que fazer aqui meu publi, né? Tá certíssimo. Chegou a hora de você alavancar os resultados do seu negócio com internet de qualidade. Na era digital, a qualidade da conexão é fundamental para o sucesso da sua empresa. Então já sabe, né? TexNet é a solução. Já conhece a internet da TexNet? Já conheço. Olha, TexNet! Tá vendo? Então é sobre isso. Obrigada, TexNet, pelo apoio. Caderode. E Yuri, que vai estar aqui com a gente também, conectadíssimo. Conexão 085, né, Yuri? Perfeito, com a Noélia Doces Salgados. Com certeza. Muito bem-vindo. Que seja o início de uma grande jornada nossa. Com certeza. É isso aí. Espero ajudar no que for possível. Com certeza. E quero me aproveitar muito dessa relação também para aprender muito, fazer muitas conexões. Já é. Então é isso, gente. Conexão 085, sempre falando o lado bom do Ceará.